Paulo Rubem, do PDT de Pernambuco, da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos integrantes da mesa. Eu não posso deixar de fazer aqui uma provocação, no sentido de que nem sempre os melhores dados contábeis afastam de nós a postura bem comportada. E parece-nos que nós estamos cometendo um ato de muita gravidade quando nós tratamos algumas questões que estão relacionadas, por exemplo, com a temática do desenvolvimento da macroeconomia, como se fossem questões meramente contábeis. Eu vou dar um dado que é compartilhado por quem vive hoje a discussão orçamentária no Congresso. A forma como se apresenta aqui a gestão da dívida pública é uma forma absolutamente tranquilizadora, do ponto de vista da evolução da relação dívida-PIB. Mas ela castra na capacidade investigatória do país a nossa possibilidade de identificar o que é que está por trás deste bom exercício contábil e do que representa a dívida como comprometimento da nossa capacidade de investimento. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de 2011 enviado pelo presidente Lula, ele tem carregados 49,15% das receitas fiscais do Tesouro Nacional para juros e amortização da dívida pública. E apenas 10,15% para um conjunto de despesas consideradas discricionárias, das quais se destacam dados oficiais apresentados no projeto de lei orçamentária aprovado para 2011. O PAC, o Bolsa Família, todas as despesas federais com a saúde, todas as despesas federais com a educação, ciência e tecnologia e um conjunto de pequenos fatores que agregados integram-se a esse volume de 10,15%. Ou seja, é a diferença de 4 para 1. 150 milhões de brasileiros são demandados por 10,15% do orçamento e algo como 20 a 25 mil famílias, como já classificou o Postman, são demandados por 49,15% do Tesouro Nacional. E uma outra brutalidade decorrente desse bom comportamento contábil é que com essa carga tributária regressiva e indireta e com uma dívida que não tem regulação. Alguém aqui já perguntou por que os dois mandatos do presidente Lula e esse início de mandato da presidenta Dilma não se transformaram no envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que regula o teto da dívida mobiliária federal da União? A dívida é ilimitada. Então, com essa carga tributária alimentada por essa taxa de juros da dívida pública, qualquer um faz esse bom mocismo contábil. Qualquer um faz. Comprometendo a capacidade de investimento. E é não apenas investimento em inovação tecnológica e em sistemas de ciência e tecnologia. É investimento em educação básica e ensino superior de qualidade. Nós estamos realizando esse seminário em plena vigência da discussão de um novo Plano Nacional de Educação 2011-2010. E o plano que o antecedeu, 2001-2010, teve um financiamento vergonhoso, porque prevaleceu, como prevaleceu para o financiamento da saúde e da Seguridade Social, o bem-estar dos credores. Ou seja, a dominância financeira, para usar uma expressão da Rosa Maria Marques, no artigo que ela publicou no ano passado, a saúde sob a batuta financeira, o bem-estar dos credores e a dominância financeira submeteram o financiamento de um conjunto de políticas sociais ao bom mocismo. Não são poucas as vezes que nós assistimos depoimentos no Congresso de parlamentares nossos, das nossas bases, eufóricos, quando uma ou duas agências de classificação de risco chegam aqui e nos dão notas boas. Não são poucas as vezes quando nós ouvimos depoimentos eufóricos com a possibilidade de nós sermos a quinta potência econômica do mundo. E quando eu me lembro que o Nordeste brasileiro viveu mais do que qualquer outra região a era do milagre, hoje está vivendo um novo boom de investimentos, mas acaba de ter revelado que a sua taxa de analfabetismo em 2010 é 3 vezes a taxa nacional e tem 31% da sua população como analfabetos funcionais, eu me pergunto se nós não estamos correndo o risco de cairmos no encantamento de um novo milagre, de um novo crescimento, de uma nova diversificação da nossa matriz produtiva, em detrimento do cumprimento daquilo que está descrito no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil?
Porque nós dissemos ao Meirelles, certa vez, quando ele esteve na Comissão Mista de Orçamento, dê-nos uma carga tributária como essa, regressiva e indireta. Dispêndio ilimitado em relação à dívida pública. Essa relação dívida-PIB estava 5%. É claro. E aí vem a discussão, que muitas vezes é retórica, da reforma tributária, porque na verdade não se quis fazer a reforma tributária, porque é mais cômodo que sejam feitas mini e micro reformas tributárias a cada semana no Congresso Nacional. O IPEA acaba de publicar quanto impactam os gastos tributários indiretos. Nós chegamos a 3,5% do PIB. Este país deixa de arrecadar, hoje, 135 bilhões de gastos tributários indiretos para os mais diferentes setores. E há quantos anos isso é feito sem uma avaliação, seja dos partidos de esquerda, seja do Congresso, seja das instituições acadêmicas? O IPEA agora levantou, acendeu a luz vermelha, que é preciso rediscutir o gasto tributário indireto e quem se beneficia dele. Uma outra questão. Há 17 anos, nós assistimos o governo federal lançar mão de um instrumento de retenção de gasto público para contribuir na redução do déficit público e no combate à inflação, o chamado Fundo Social de Emergência. Depois ele foi repaginado, virou o Fundo de Estabilização Fiscal, deixou de incidir sobre as transferências dos fundos constitucionais, deixou de incidir sobre a receita própria do INSS, mas desde que virou desvinculação dos recursos da União, a DRU, continua incidindo draconianamente sobre as receitas da Seguridade Social. E qual é o fim constitucional das receitas da Seguridade Social? Entre outros, financiar a saúde. Então nós estamos há 17 anos em função de uma visão meramente contábil da administração da dívida pública, privilegiando o bem-estar dos credores, as boas notas das agências de classificação de risco, em detrimento do financiamento da saúde. Nós tivemos um embate agora. A presidenta Dilma encaminhou uma PEC para prorrogar a DRU até 2015. Nós encaminhamos uma outra PEC para tirar a DRU da incidência da Seguridade Social. Sabe em quanto implicou a incidência da DRU no orçamento da Seguridade Social de 2005 a 2010? Foram desviados 228 bilhões de reais da arrecadação da Seguridade Social. E pelas próprias palavras da ministra Miriam Belchior, quase que 80% da mordida que a DRU pratica na receita da Seguridade Social vai para quem? Para os credores da dívida pública. Então o Brasil parece, às vezes, o conjunto de políticas que são construídas em função da sustentação política no Congresso, em função da temeridade com o mau humor das agências internacionais, em função do temor do mercado. O Brasil parece aquele artista que interpreta 4, 5 papéis ao mesmo tempo. Ele sai do drama para a comédia com a mesma capacidade artística. Nós tivemos a CPI da dívida pública, o professor Lessa esteve lá conosco. E o que é impressionante, e essa é uma discussão que fazemos em casa, é que a nossa dívida mobiliária, a nossa dívida pública, em 94, ela não tinha 25% de papéis do Tesouro Nacional. E hoje, seguindo os interesses dos rentistas, essa dívida é praticamente a dívida pública mobiliária federal interna, é quase que a totalidade da dívida pública interna. São duas questões, são duas dores de cabeça da mesma comida indigesta. Então, algumas dessas questões, me parece que elas precisam ser aprofundadas. E eu queria retomar aqui uma última questão. No dia 7 de novembro, foi lançado aqui no Rio de Janeiro, um manifesto de título muito sugestivo, O Consenso do Rio, por um conjunto de economistas, provocados pelo Intersul. Está aqui o companheiro Zé Carlos de Assis, que coordena o Intersul. E no seu diagnóstico destaca uma questão fundamental. O Brasil abdicou da sua capacidade de fazer planejamento. O Brasil vive um curto-prazismo desde a reforma monetária de 1994 com o Plano Real. É sempre a próxima meta de inflação, é sempre próximo ano da relação dívida-PIB. Quem aqui se arvoraria dizer que os PPAs do governo Lula, pelo menos, se aproximaram de planos de desenvolvimento de médio prazo? Em 18 de agosto de 2007, o ministro Paulo Bernardo foi à Comissão Mista de Orçamento apresentar a proposta do PPA 2008-2011. E o PAC, que era o grande instrumento de retomada do Estado, previa para esse período quadrienal do PPA, com investimentos públicos e privados,
algo em torno de 582 bilhões de reais. Só no exercício fiscal de 2008, a dívida imobiliária que se venceria naquele exercício era de 600 bilhões. A presidenta Dilma mandou agora a proposta da Lei das Diretrizes Orçamentárias e do orçamento para o exercício de 2012. Em 2007, juros e amortização da dívida somavam 614 bilhões. Em 2012 vão somar 1 trilhão e 14 bilhões. Então não me parece virtuosa a tese de administração da dívida pública, que se regozija porque ela está caindo em relação ao PIB. Pagando, claro que ela cai, é numerador sobre denominador. Agora, qual é o custo disso? Então, onde estão os ensaios para as pequenas rupturas, para que possamos nos vangloriar do reformismo professado aqui pelo governo Roberto Amaral, que com tanta ênfase a gente olha na linha do horizonte, né, Roberto? E vê que é o que está sobrando, é o último LP de Luiz Gonzaga para se dançar no forró no dia de São Pedro. Então essas são questões graves, que me parece nós devêssemos aprofundar, porque nós estamos no primeiro PPA da presidenta Dilma, já aprovamos a primeira LDO, e eu encerro dando um dado preocupante. O artigo 2º da LDO, aprovado para 2012, diz o seguinte: a elaboração e a execução de toda a LDO estão submetidos à meta do superávit primário. Por que nós não temos ousadia? Nós estamos há 12 anos com o regime de metas de inflação, que durante anos foi tratado como um dogma, como uma ciência exata, era a única alternativa de se combater a inflação no mundo, era o regime de metas. Aí o Sixu escreve em 2006, emprego, juros e câmbio, começa a dizer não é bem assim, no capítulo 10. Depois nós começamos a ver outras contribuições também dizendo que não é bem assim. Também dizendo que depende do modelo de desenvolvimento de um país, a administração da sua taxa de inflação e da sua taxa de déficit público, que não são dogmas internacionais. Até o Delfim já escreveu que economia não é matemática. Então parece-nos que, para que nós aproveitemos esse primeiro ano de governo da presidenta Dilma, a discussão do seu primeiro PPA, e a possibilidade do Brasil tirar proveito no bom sentido dessa crise, mas não se encantar com a crise e achar que tudo que está acontecendo aqui dentro está de bem-estar, porque nós vamos agora aprovar um Plano Nacional de Educação para 10 anos. Qual é a proposta que o nosso governo envia? 7% do PIB. 7% do PIB foi a proposta aprovada em 2001 pela sociedade, vetada pelo ex-presidente Fernando Henrique. Nós temos 5,1%. E todos os estudos acadêmicos apontam que nós precisamos universalizar a educação básica, corrigir distorção, repetência e evasão escolares, aumentar a remuneração dos profissionais e o número de doutores e mestres no ensino superior só se faz com pelo menos 10% do PIB. E o sinal da área econômica é que nós não vamos chegar a 10%, vamos no máximo ficar em 7%. Então essas eram algumas das questões que eu queria compartilhar aqui, que fazem parte de uma discussão que o PDT fez em agosto e setembro, nos 3 seminários de temas macroeconômicos que nós realizamos lá no auditório da TV Câmara. Inflação, juros e câmbio, os rumos da política monetária. Depois nós debatemos desindustrialização e perda de mercados. E o último tema foi o da inovação tecnológica, tributação e competitividade para a economia brasileira. Obrigado.